vamos. Eu queria ser mãe. Eu queria ver meu filho crescendo, falando. E aí eu conversei com o André, falei, olha, e eu até pensei de parar em trabalhar, o que que você acha? Aí ele falou assim, olha, amor, se é isso vai trazer benefício pra nossa família, segue que eu seguro as pontas. A gente vai diminuir, né, a renda, claro. E aí eu confiei. Só que aí no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu orei e eu falei assim, Senhor, eu vou sair do meu emprego porque eu vou cuidar. Eu trabalhei até 9 meses. 9 meses. Eu pegava ônibus, desmaiava dentro do trem. Aí às vezes eu saía, tinha que esperar mesmo, ficar legal. E aí quando chegava na Lapa ainda andava 20 minutos. E trabalhando, igreja, nos compromissos e o compromisso na casa também. Então assim, teve todo esse processo, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa, nosso segundo programa da nossa segunda temporada. Estamos iniciando um novo projeto, uma nova temporada com programas em novos dias, agora às quartas-feiras, às 8 da noite. E vai ser um programa maravilhoso hoje. Estamos aqui com uma convidada que eu não vou citar o nome para fazer aquele suspense já de início, né? Desde já, quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, ajudar essa live a chegar a mais gente, né? Esse programa a chegar para mais pessoas. Divulga lá, segue o nosso Instagram do Cretalk, @cre_talk, o meu pessoal também, @is_lucas. E depois vocês vão seguir o Instagram da convidada que eu vou falar agora. Vamos lá! A gente está aqui com ela hoje. Primeiro, ela é regente setorial de Carapicuíba. Ela é regente regional aqui da região, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, afins aí, que se a gente for falar é muito lugar. Ela é regente da sede de Carapicuíba também. Ela é tanto regente do setor como da sede. Ela é esposa, ela é mãe, ela também é psicóloga. Estamos aqui hoje querendo receber com muito carinho Cássia Lira, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Que legal estar aqui com vocês. Não vou apresentar mais você, porque agora é seu momento de se apresentar para a galera, né? Fica à vontade. Bom, então, vamos lá? Meu nome é Cássia Lira, né? Fala a idade? Pode Vou falar. Não, gente, eu vou ter que falar, né? Eu fico relutante às vezes, mas vou falar. Então, assim, este ano eu faço 38 anos. Gente, 38 anos. Sou mãe, sou esposa, como você já disse aí, né? Regente e psicóloga, né? Minha profissão. E é isso, vamos saber aqui, vamos descobrir um pouquinho aqui da minha vida, né? Através do Lucas, que eu conheci aqui. Um prazer estar com vocês. Um programa muito bacana, muito legal. E é isso, tô muito feliz de estar com vocês aqui. Eu imagino que nesse momento tem muito adolescente com vontade de querer saber a história da Cássia, né? Querer saber a Cássia por trás de toda a regência. Então vamos começar com a infância da Cássia. Como é que foi a sua infância, assim? Começou aqui em São Paulo mesmo? Como é que foi? Sim, minha infância já começa já sendo um milagre, né? Porque minha mãe sempre conta esse testemunho que ela não tinha uma barriga muito grande, assim, né, na gestação. Então, ela ia no hospital e naquela época, né, diferente, assim, os exames. Hoje a tecnologia tem ajudado muito aí. Mas ela fala que a médica falou, não, sua barriga é de 7 meses, né? E só que não, eu já tava ali chegando nos 9 meses. Então, eu passei da hora, né, de nascer. Então, bebi líquido, né, os líquidos ali, amniótico, tudo. Eles falam que é como se fosse falta de ar, né, no cérebro, essas coisas. E aí, o médico, na época, até falou assim, olha, Cássia, né, vamos observar, porque pode ter algumas sequelas disso, a gente vai acompanhar, fazer alguns exames. E assim, um dia estava em casa lá, minha mãe, meu pai, a gente estava ali jantando, eu levantei acho que para lavar a louça, fazer alguma coisa. E aí eu tinha 17 anos e o médico tinha falado assim, observa a adolescência dela, né?
E aí, meu pai e minha mãe, assim, conversando, minha mãe, ô bem, chama de bem. O pastor José Lira, a irmã Maria Celeste, são os meus pais. E aí ela falou assim, bem, lembra que o médico falou que a Cássia poderia ter, né, alguma sequela? Eu, quê? Como assim, gente? Calma aí, nos meus 17 anos, que sequela é essa? Que é isso? Aí minha mãe contou, né, a história, tudo, e eu assim, como assim? Nossa, Já até ali você não eu sabia. aqui. Não, não sabia. O que eu sabia era que eu tinha passado da hora, né, e tal, fui pra UTI, teve tudo isso, mas eu não sabia nada desse negócio de sequela, né? E aí eu tenho três irmãos, né? Que é o J Vox, tem o Gesiel Lira, que também está se formando agora em psicologia, inclusive a gente fala depois da profissão. E o meu irmão mais novo, que é o Jonatas, né? Imagina os meninos, né? Ah, então tá justificado, a Cássia tem alguma coisa mesmo, né? Aquela bagunça toda. Mas então a minha infância já começa aí com esse milagre, né? E aí eu sempre gostei muito de louvar, né? Só que eu sou tímida, né? As pessoas acham que não, mas claro que eu venho vencendo isso, né? Mas desde os meus 3 anos de idade eu louvo na casa de Deus. Então meu pai pastoreava uma das igrejas em Carapicuíba e aí me dava oportunidade, né? E era o irmão João lá no violão e eu com o microfone eu começava lá, um sorriso. Eu cantava esse hino todo domingo. E eu chorava. Até hoje eu não sei a segunda estrofe. Quando eu começava. Todos os momentos ele está comigo. Nananã. Aí eu não lembro até hoje, porque eu não, né? E aí eu começava a chorar, começava a chorar. E aí meu pai me tirava lá, eu me colocava na cadeira, assim, sabe, pra louvar. E eu tenho essa memória, né? Tem um pessoal de Carapicuíba que também lembra disso. Então, desde os meus 3 aninhos, assim, eu sempre fui envolvida na obra de Deus, né? Sempre louvando. E é isso, né? Na minha infância, é isso. Uma infância feliz, né? Com os meus pais, sempre indo pra igreja. Então, na época, a gente não tinha carro. Pegava ônibus, era barro, assim. E vamos lá, era EBD, era o dia inteiro na igreja, acompanhando meus pais. Então, até hoje, né? É assim. Então, pra mim, essa infância, acho que a parte que mais marcou, assim, é essa questão, né? Do milagre e já sempre envolvida na obra de Deus. E como que era a Cássia na escola, assim, na infância? Na escola. Olha, na infância, assim, tipo, na adolescência ali falando também? Pode ser, pode ser. Mas vamos lá, assim. Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu sempre falei bastante. Toda reunião, os professores falavam assim: olha, a Cássia ela é boa aluna e tal, mas ela fala. E eu ficava conversando mesmo, sabe? E aí eu já envolvia os professores e ficava ali contando coisa. Mas sempre fui ali, né? Ficava mais no meu canto. Sempre gostei de esporte, né? Então, aí já entrando ali pra adolescência, no quinto ano, vai, na quinta série, assim, eu jogava handball. Então, assim, gente, de treinar mesmo. E eu era atacante, número 4 a camisa, fazia gol. Fazia gol mesmo, a gente participava de campeonato. Eu tinha que estar era 6h30, a gente tinha que estar na escola para fazer o treinamento e a gente treinava para valer mesmo. Então foi bem legal, assim, tenho essas lembranças, sim, participava de muita coisa na escola. Não teve essa vontade de ser jogadora, não? Porque todo mundo que joga tem vontade, né? Ai, não, na época não passava isso na minha mente, não, mas eu gostava muito de jogar. Inclusive, hoje em dia é uma guerra. Tipo assim, vai pra academia. Eu falo, ai. Até falo pro André, falo assim, nossa, se tivesse um handball por aí, acho que eu ia me inscrever pra voltar a treinar, que eu acho que ia ser bem divertido. Mas tem gente que fala, Cássia, jogou handball? Joguei, gente. Era atacante, camisa número 4 e fiz muito gol. E aí você saiu da escola. E aí eu participava muito de projeto, por exemplo. Eu acho que eu tinha uns 14. Não, peraí, uns 15 anos ali. A professora de geografia me chamou, eu e mais alguns amigos, para fazer um projeto em Carapicuíba. A gente tinha que fazer um levantamento sobre a rede hidrográfica de Carapicuíba. Vamos lá. E a gente tirava foto dos lugares, tudo. E a gente acompanhava, assim, foi bem bacana. Sabe onde isso foi dar? Gente, a gente teve que apresentar esse trabalho. Quem foi a representante? Eu, a tímida, tremendo,
Nossa, só de lembrar, gente, minha mão tá gelada aqui. Eu falando com vocês, eu gelada aqui. Pro pessoal da USP, tipo, biólogos, tipo, os estudantes e alguns professores, e a gente foi na USP. E eu, assim, estudava escola pública, né? Nunca estudei escola particular, então sempre foi escola pública. Então sempre fui dedicada, assim, nos estudos. Eu sempre queria me desafiar também, né? E aí a gente fez essa apresentação lá, foi bem bacana. Então, às vezes eu paro assim e falo, nossa, teve isso, legal. E você já tinha assim, na adolescência, na juventude ali, você já tinha vontade de tipo, ter uma profissão ali? Já tinha na cabeça alguma coisa? Não. Não tinha. Não, eu acho assim, tipo, o que eu lembro é que eu abri a porta do guarda-roupa e o meu irmão mais novo, eu dava aula pra ele. Então eu achava assim, acho que vou ser professora. E eu ficava escrevendo na porta do guarda-roupa, ele ficava o giz tudo no chão e ficava lá a tarde toda, como se eu fosse professora, às vezes até dando aula pra boneca, assim, criança, né? E aí, então, acho que era essa coisa, tipo, professora, e depois, acho que eu vou trabalhar na área administrativa, escritório, ficava pensando assim. Mas eu não tinha ainda algo definido. Algo que me ajudou muito é que também na época do ensino médio eu me inscrevi num programa que tem até hoje, que eu descobri que ainda tem esse programa no Colégio Rio Branco ali. Ixi, eu aqui falando, fazendo a propaganda aqui. Mas é interessante, né, que chamava na época CEPRO. Então eu me inscrevi, fiz a prova, passei e eu fiz ali durante alguns meses. Então, esse curso que eu fiz ali acabou me ajudando nessa parte da timidez, né? A gente tinha que exercer muito, a gente tinha que apresentar trabalhos, a gente tinha que se preparar para uma entrevista, né? A gente participava de muitas dinâmicas. Então, isso foi tirando um pouco né, essa timidez, assim, que me ajudou bastante. E aí você saiu da escola e já tinha algo ali que você queria fazer na faculdade? Ou... Não, aí, o que aconteceu? Eu tinha ali já terminei com 18, né, o ensino médio, e aí eu procurava, eu falava, queria trabalhar, né? Nossa, aí eu fui fazer entrevista ali, fui levar currículo no centro comercial, né, entreguei, tudo, fui pra entrevista, e, nossa, foi bem interessante aquela tarde. Era para telemarketing, né? Eu acho. Todo mundo começa no telemarketing, né? Eu não trabalhei, mas eu fiz a entrevista. Tem um início ali, né? Aí eu lembro que a menina falou assim, deu um trava-língua. Eu falei, nossa, trava-língua aí. Tinha que falar super rápido, eu acabei falando, deu certo. Mas aí, enfim, eles até me chamaram para trabalhar nessa empresa. Só que aí eu já era regente. Que aí a gente chega depois aí, mas eu já era regente. Eu falei, caramba, isso vai acabar atrapalhando os meus horários no final de semana. E eu não queria um emprego que eu tivesse que trabalhar sábado e domingo, né? Então eu falei, infelizmente não vai dar. E aí o meu pai, acho que tinha um amigo, assim, conversando, ele tinha um escritório contábil. Falou, eu tô precisando de alguém lá pra, tipo, escriturar, né? Fazer a escrituração, só dar entrada nas notas, né? Lá na empresa. E aí eu falei, olha, eu topo, eu vou lá. Fui lá, fiz entrevista, já comecei, e aí, 18 anos mesmo, eu saí do ensino médio e já consegui essa vaga no escritório contábil, e aí eu fiquei lá até os meus 21 anos. Até uns 20 anos. Fiquei lá. Fiquei 2 anos trabalhando lá, e aí foi aonde surgiu, assim, eu falei, vou fazer faculdade, porque, né, gente, eu ganhava salário mínimo, na época era pouco. E aí eu conversando com um contador, né, que era o dono lá da empresa, ele falou assim, cara, você faz faculdade que a gente melhora seu salário, né? Aí eu falei, então, o que eu faço? Faço ADM, faço contabilidade, não sei, eu fiquei nessa dúvida, enfim. Falei, vou fazer contábeis. Aí ele falou, olha, o que dá pra você fazer também é o curso técnico pra ver, pra você sentir, que vai te ajudar bastante. E aí eu fiz o curso técnico. Então, gente, eu tinha um salário assim, sei lá, um exemplo, R$ 250 e o curso era 214. Eu pagava, eu namorava o André na época, que ele às vezes me ajudava dando dinheiro da condução, que era lá em Osasco, eu tinha que ir lá em Osasco. E aí, na hora do intervalo, eu ficava vendo todo mundo com aquele dogão de Osasco, e eu, caramba, não tenho dinheiro pra comer, e não tinha mesmo, e eu ficava lá passando vontade. Aí, de vez em quando, o André ia me buscar lá, ele, amor, vamos comer o dogão. Ai, obrigado. Dogão de Osasco, né? Então, assim,
Foi 1 ano e meio ali estudando, né? Então, olha, eu saía de casa 7h15 da manhã e eu chegava em casa meia-noite, né? Isso foi durante 1 ano e meio. E meus irmãos me buscavam no ponto de ônibus, porque o curso era até 11 horas, né? Então, até o ônibus e tudo. Então, eu chegava ali por volta de 20 para meia-noite, mais ou menos no ponto de ônibus. Meus irmãos iam lá, me buscavam, ia para casa e no outro dia seguia. E aí foi assim. E aí, em seguida, acabou o curso ali e você já engatou no... Aí eu falei, aí eu casei, Sim. né? Casei com 21 anos. E aí eu falei, vou fazer faculdade. O meu irmão mais novo, eu sempre, né, como eu tinha feito contábeis, e assim, gente, depois que eu comecei a fazer o técnico, eu acho que até é uma dica aí para alguns adolescentes, jovens, né? Meu salário, gente, tipo, quase triplicou. Foi muito. Aí eu falei, opa, esse negócio funciona, legal, tem que estudar. E aí eu comecei a incentivar meu irmão também, né? E o mais novo. E ele fez, ele falou, vamos fazer todo mundo. Entrou os três, eu, André e o meu irmão mais novo fazendo ciências contábeis. A gente começou fazendo. Fiquei meio ano fazendo ali. Eu já sabia muita coisa por conta do técnico. Então, os 2 primeiros anos, assim, nossa, gente, é maçante, né? Sabe que é muita história ali. E aí eu comecei a entrar em alguns conflitos com a questão, ministério, eu era casada, poxa, então são 4 anos de faculdade, e aí tenho trabalho, então eu fiz um plano de carreira, assim, e aquilo começou a mexer comigo porque aí tinha a questão do filho. Poxa, eu também quero ser mãe. E agora? O que eu faço? E aí, conversando com o André, a gente decidiu, eu falei, ó, amor, você continua, e aí eu vou dar uma pausa. Eu já tenho técnico mesmo, estava trabalhando numa empresa na Lapa, né? Contábeis, era uma empresa muito boa. E eu falei, vou continuar trabalhando e vamos focar nessa questão aí, né? A gente já queria ter filho e tal, depois de 2 anos, né, de casados. E aí foi onde tudo mudou, né? Abrindo um parênteses aqui nessa parte do que você tá contando, vamos entrar na parte do André agora. Como é que você conheceu o André? Caramba, gente, essa história. Olha, seguinte, o André, ele é do Ministério do Ipiranga, Assembleia de Deus do Ipiranga. E eu, regente, né? Então, sempre regente, como comecei ali com meus 13 anos. E aí, na época, eu tinha o quê? Uns 16 anos, 16 anos e meio ali. E nós fomos em uma das congregações, né? Era um domingo à tarde. E a igreja dele foi convidada. E aí eu lá, regendo, nesse dia eu tava com uma febre. Eu tava com muita febre. E eu fui, gente, à tarde, tava meio sozinha. Eu lembro que eu tava, tipo, de um sobretudo, assim, preto. E aí eu regi os adolescentes. E aí onde eu estava sentada, assim, atrás, tinha os músicos da igreja lá, né, que ele tava junto, tal. Os adolescentes. E aí eles louvaram, tal, e ele tocou. E eu ouvi, assim, alguém tocando sax muito bem. Interessante, que legal. Eu curtindo a música, né? Família de músicos, né? Então eu cresci já ouvindo, né? Tendo contato, assim, né? Tendo a musicalidade. Aí, só isso. Mas eu não vi ele. Nada. Nem sabia quem era. E aí, naquele dia, aí terminou o culto. E o meu irmão, né? O Gisel, que ele é o mais velho de mim. Ele é bem alto, né? E aí ele sabia, ele me abraçou, falou assim, menina, você tá mal, né, tal. E saiu comigo abraçado, né? E aí teve o coordenador da igreja dele, do André, pediu meu contato pra louvar. Isso, gente, acho que era em abril, maio, né, que teve esse congresso e tal. E aí o congresso deles lá no Ipiranga, acho que era julho, uma coisa assim. Aí ele falou, olha, me dá seu contato pra você louvar lá em julho. Aí eu passei meu contato. Na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira, eu lá me recuperando ainda, né, tava com a garganta bem inflamada. Eu tava deitada assim, meu celular carregando, aí meu celular vibrou. Falei, ué, quem é? Aí falou, olá, eu sou o André, que ontem tava tocando sax atrás de você, lembra? Aí eu, quê? Como assim? Lembra? Quem é essa pessoa? Eu nunca vi. Aí eu perguntei pro meu irmão. Aí você sabe quem é essa pessoa? Você vê? Ele falou, não, Cássio, esquece, nada a ver, nada a ver. Né? Os irmãos. Ele falou, não, Cássio, esquece, nada a ver. E eu, beleza. E eu não respondi.
E eu falei, aí eu me questionava, como é que ele conseguiu meu contato? Aí vinha a resposta. Peguei o seu contato com o líder da minha igreja. Falei, tá naquela hora que eu passei o contato. E aí depois eu soube do lado dele que ele pediu pro líder pedir meu contato, né? E eu falei, entendi. E assim, aí ele não respondi nenhuma mensagem. Falou, peguei seu contato, não sei o quê. Na hora que o irmão tava me apresentando, né, o líder na época, nossa, muito carismático, uma bênção, que a gente começou ali fazendo trabalho setorial de Carapicuíba em 2002, porque a gente não tinha os congressos assim, né? Então, na época, o coordenador da época, ele foi apresentar e, sabe, aquelas zoeiras, assim, às vezes, né, na hora do culto de adolescente, aí ele falou assim, olha, gente, a Cássia, ela não só canta, canta e encanta. Eu falei, o quê? Que isso? Não, eu já fiquei brava lá, mas tipo, era uma zoeira que eles faziam mesmo, brincavam. E porque eu tava solteira, né? Eu falei, não, gente, para com isso. E aí o André aproveitou da oportunidade e falou, realmente, você canta e encanta com sua doce voz. Eu falei, nossa, que é isso? Não, esquece, nem quero saber. E eu tava orando, né? Eu sempre orei, assim, na minha adolescência, porque eu falei, Senhor, me dá uma pessoa que seja segundo o teu coração, mas que ame tanto a Deus como eu te amo, né? Como eu amo a sua obra, né? Estar na tua casa, fazendo a obra. Tem que ter isso, né? Então eu orava, eu fiz até lista. Falava, não, ele tem que ser assim, assim, assim. Então, toda madrugada eu tinha um horário com Deus. 2 horas da manhã era o meu horário. E eu não colocava pra despertar, não. Eu acordava. Acordava 2 horas e orava. Pedia ao Senhor, eu lembro que eu tinha uma folha de almaço, assim, que eu escrevia todo dia, porque eu tirava uma palavra e todo dia eu ia registrando essa palavra. Porque ali eu já estava orando, plantando pro meu futuro, né? Então, eu sempre tive esse temor ao Senhor. E aí eu falava, não, e na época, nessa época, tinha um monte de menino, assim, que me mandava mensagem, querendo namorar comigo, era carta, até cartas, assim, coisas. E aí eu falei, não, senhor, não é. Aí eu falei, é só mais um que tá aí, eu não quero. Gente, depois de uma semana, o André liga. Meu irmão mais novo tava em casa e ele atendeu, porque foi o dia que eu fui apresentar o trabalho na USP. Aí eu fui fazer essa apresentação, cheguei em casa, eu tava acabada e eu tava dormindo, né? Era tipo um cochilo ali da tarde. E aí meu irmão atendeu. E ele me acordou e falou, Cássia, eu atendi assim, nem sabia quem era. Eu, oi, alô, quem? Aí ele ficava assim, o André, oi, quem? Você? E eu, quem tá falando? Aí ele, lembra o sax? Aí eu, você é o André? Você é o André? Aí ele, nossa, como você é direta. Eu falei, fala, André. E aí a gente ficou ali conversando, mas bem, eu sempre muito direta, assim, ele, qualquer dia. Aí eu falei, olha, eu fui apresentar um trabalho, eu tô estudando porque essa semana é semana de prova, então, tipo, já querendo desligar. E aí ele, enfim, a gente desligou ali. Pra quê que eu fui falar que era semana de prova? Todo dia o André me mandava mensagem. Eu tava assim, ó, ia começar a prova, aí ficar plim, aí eu via. Olá, bom dia, tenha um excelente dia, que a sua prova seja não sei o que. Eu falei, caramba, possível. Aí no outro dia, de novo, sua prova, que tem uma excelente prova. E aí eu olhava, tipo, meu Deus, quem é esse menino? Porque eu não via, eu não sabia como ele era, nem nada. Então, não vou nem responder, dar esperança de nada. E ficou assim, gente, ele ficou uma semana mandando mensagem só desejando boa prova e tal. Aí terminou a prova. O que ele faz? Me liga. Ele tava no intervalo, que a gente estudava ainda, né, ensino médio. E ele tava no intervalo e ele liga pra mim pra perguntar como foi a semana de prova, né? Então ele tinha que ter ali, né, algo, né, pra puxar um assunto. E aí, gente, eu lembro que eu tava indo tomar banho, assim, tipo, eu tava arrumando as coisas, tava arrumando minha roupa. E aí eu peguei o celular, assim, atendi ele, oi, Cássia, não sei o que, oi, tudo bem, tudo. Como é que foi as suas provas? Eu falei, foi tudo bem, obrigado, tal, pelo incentivo, tudo. Só que aí eu já tinha falado com a minha mãe, falei, mãe, eu não sei quem é. Ele tá mandando mensagem, ele me liga. Aí eu, mãe, foi o seguinte. Aí eu falei, olha, vou ter que fazer um negócio aqui agora. Fala com a minha mãe. Cara, eu passei o celular pra minha mãe e ainda falei pra minha mãe assim, ó. Minha mãe atende o celular. Falei, minha mãe já falou, André, tá bom, né? Eu imaginei. Gente, eu fui tomar banho, demorei, lavei cabelo lá, meia hora. Quando eu saí, minha mãe, sério? Nossa, acho que eu conheço a sua mãe, então. Eu falei, mãe, quem a senhora tá falando?
André, eu falei, meu Deus. Pegou amizade com ele. Socorro! Meu André conquistou, sabe? Primeiro ele falou com a minha mãe. Eu falei, mãe, não acredito, caramba. E foi desse jeito. Aí depois ele falou assim, eu falei com sua mãe, acho que ela estudou na mesma escola que a minha mãe. Aí ficaram, legal. Aí ele, eu tô pensando em ir lá na sua igreja, o que você acha? Eu falei, a igreja é pública, pode ir. Aí ele, nossa! Não. Eu falei, não, porque é assim, se é pra ser, vai ser, né? Eu falei, a igreja é pública, pode ir. Eu falei, gente, não acredito que o menino vai na igreja. Gente, ele foi, eu tinha minhas amigas assim, eu ficava, gente, o André vai vir hoje, eu não sei como ele é, tipo, vocês me já dão um spoiler e tal. Aí ele foi, assim, eu não sabia como ele era, e eu lembro que quando eu tava orando, eu tava orando, e tinha um bebedouro, ele tava ali no bebedouro, eu cheguei e orei. Quando eu voltei, assim, eu dei de cara com ele, mas eu falei, será que esse é o André? Gente, era, porque ele tava sorrindo de um jeito, tipo, ai, André. Aí eu, nossa, acho que ele é o André. E aí ele foi, tocou na orquestra, tocou sax, e aí a partir de então a gente começou ali a conversar, aí ainda demorou uns meses, ali pelo menos 1 mês e meio pra gente começar a namorar. E foi assim que a gente se conheceu, e aí depois com 21 anos nós nos casamos, né? Então a gente namorou aí uns 3 anos e 11 meses, e aí nós nos casamos, e aí. Assim que eu conheci o André. Né? Então, pra dizer que o André é um dos mais guerreiros que eu já vi, viu? Porque ele foi até o final mesmo. Sim, Tipo, exato. E a história do outro lado, por exemplo, quando ele viu eu saindo abraçada com o meu irmão mais velho, os amigos dele falaram assim, André, esquece, você viu? Ela saiu abraçada com um cara mó grandão lá, é o namorado dela. E ele falou assim, eu não sei, eu não soube da boca dela que é namorado dela. Aí no dia que ele me ligou lá, depois que ele me ligou e meu irmão atendeu, o mais novo, ele falou, nossa, é namorado, só pode. Tipo, alô? Aí ele, até quando começou a falar comigo, ele falou assim, era seu namorado que atendeu? Eu falei, não, é meu irmão. Aí eu não namoro, ele só tá, só tava esperando isso. Então, realmente, foi assim, persistência. E ele fala que quando ele me viu louvar, ele falou, eu vou casar com ela. Ele falou que sentiu mesmo, né? Ele falou assim, eu vou casar, é ela, desse jeito. Eu falei, caramba. é muito doido isso, né? Porque tipo, a pessoa declara e realmente acontece. Né? Isso eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem isso. A pessoa, tipo, viu a pessoa na igreja, declarou e foi lá e casou realmente. Acho que tem aquela coisa assim tem o antes, né? Provavelmente ele já estava ali orando, pedindo ao Senhor um direcionamento, e aí, quando sente no coração, acabou, Deus. Ele mostra mesmo, né? E aí você falou bastante de regência, você citou um pouquinho, mas conta pra gente como é que começou a história da regência. A primeira que você regiu foi realmente em Carapicuíba. Sim, Carapicuíba. Lá, quando eu tinha meus 3 anos, minha mãe, ela criou um grupo na igreja que nós estávamos, porque não tinha o grupo de adolescentes, né? E esses dias eu fui até dar uma palestra lá nessa igreja e uma irmã lembrou, falou assim, Cássia, inclusive, quem fundou o grupo aqui foi sua mãe, e ela era regente. Eu falei, caramba, minha mãe regia os adolescentes na época, né? E eu tinha ali uns 3, 4 anos. E aí, em uma das igrejas que meu pai pastoreava, né? Ele precisava de um regente. Acho que o regente faltou alguma coisa assim, que eu lembro vagamente. E o pai falou, Cássia, ajuda nos adolescentes, a gente tá precisando, você pode reger? Falei, caramba, eu vou reger os adolescentes. E eu com 12 anos para 13 anos ali, 13 anos, gente, uma adolescente, novinha, aí eu peguei um hino, falei, vamos cantar esse hino aqui, acho que era uma ceia, eu não lembro, vamos cantar esse hino. Era o hino até do Caleb, assim, ó, antigo, você conhece Caleb? Ixi, não vou falar não, gente. Tá entregando aí já, se entregando. 38 anos. Mas assim, mas é um hino bonito. Por exemplo, aquele Há uma terra. Era na versão dele. Do outro lado, com mil encanto. Essa música eu ouvi. Então. Jamais. Então, na versão dele, aí eu vi, falei, vou colocar esse hino aqui. E os adolescentes louvaram. Nossa, foi uma bênção. E aí, desde então, não saí da regência de adolescentes. Regi lá nessa igreja. E aí, na época, quem regia
na sede. Então, assim, aí meu pai dirigia essa igreja, e aí meu pai foi pra sede, aí eu fui também, junto ali, eu já tinha uns 15 anos, né, ia completar 15 anos, e lá eu recebi o convite, né, pra reger os adolescentes da sede. Então, tinha ali, foi em 2002, mais ou menos. E aí, estou até hoje. Saí durante um período porque nós dirigimos algumas igrejas, né, foram 2 igrejas que a gente passou, e aí a gente ficou ausente aí uns 5 anos, mais ou menos. E aí eu volto novamente pra sede pra dar continuidade ao trabalho ali na regência. E então, no total, estou há uns 22 anos. E aí, aí a gente começou a fazer o congresso ali do setor de Carapicuíba, né? Então a gente começou ali com 150 adolescentes na época, né? Eram poucos. Chegou, acho que quase uns 200. E aí, desde então, foi crescendo esse trabalho. Aí depois de 2 coordenações, aí veio o André Rodrigues, né? E aí a gente continua trabalhando até hoje. E aí recebi mais pra frente, isso faz 8 anos, porque eu lembro que eu tava grávida da Letícia, quando teve um congresso, acho que foi. Eu tenho medo de errar, assim. Ai, meu Deus. Matará. Não, não é. Eu esqueci onde foi, mas é da Regional Oeste. E aí a gente fez. Francisco Morato. A gente fez o congresso lá e eu tava gestante, então estou aí há 8 anos já. Vai fazer 9 anos que eu estou na Regional Oeste. Nesse tempo, assim, de regência, a gente sabe que, tipo, quem fica muito tempo na regência tem que acabar, querendo ou não, e com o passar do tempo, se atualizando, né? E qual que é o segredo, assim, de tanto tempo na regência e ano após ano, assim, seguindo o padrão deles, assim, se atualizando? Olha, eu acredito que quando você tem regência pra mim, quando não tem esse significado assim, eu vou, né, Sim, só só ali balançar a balançar mão, né? isso. Eu sempre, sabe a sensação que eu tenho, Lucas? Você é regente também, né? Sabe qual é a sensação que eu tenho? E eu sempre tive isso. Inclusive, tem uma frase que eu falo há 1000 anos, né? Desde quando eu estou nos adolescentes, que é, antes de louvar, pessoal, vamos louvar de todo o nosso coração. Então a gente coloca a mão assim e eu falo, vamos louvar de todo o nosso coração. Porque eu acho que a única forma de você alcançar o coração de Deus é você realmente entregar o seu coração naquilo que você vai fazer, seja qualquer coisa. Então, eu acho que é o servir mesmo, sabe? Eu não consigo ver, assim, um segredo para permanecer na regência, mas é você realmente ser um adorador. É você estar ali, né? Eu sempre falei isso para os adolescentes. Eu gosto muito de louvar com vozes, de fazer as divisões e tal. E eu sempre falei assim, gente, a gente não vai arrebentar, a gente não vai arregaçar nada, porque normalmente a gente vai arrebentar, vai ser top, né? Os adolescentes têm disso. E a gente falou, não, o que a gente tem que fazer é abrir o céu. Então o regente, ele tem essa responsabilidade de, de abrir o céu, de fazer com que a adoração, que você está ali liderando aquele grupo, que a adoração deles ultrapasse e chegue até as narinas de Deus. Então, assim, é uma responsabilidade, Lucas, muito grande. Então, quando você tem esse coração, sabe? Então, é esse sentimento que eu tenho. Quando eu subo, minha mão treme, eu fico gelada. Cássio, mas você rege há 22 anos. Gente, é a mesma sensação todas as vezes. Eu fico trêmula, porque acho que é um temor você. A sensação que eu tenho é, eu estou adentrando a presença de Deus. E ali eu tenho que ver o céu se abrir, as portas vão se abrir. Porque o louvor, ele tem esse poder, né? De destravar, né? De expulsar demônios, de curar a alma. Então, eu acho que o maior segredo, assim, da regência é servir, né? É você entender que o seu papel ali é levar a adoração até o céu. Aí do céu, aí vem a resposta para a igreja, né? Para todos sentirem isso. Dentro desse tempo, assim, de regência, tem alguma... Logicamente tem, né? Mas pra você, assim, tem alguma experiência que marque muito você, assim, nesse tempo? Na regência que me marca. Assim, eu acho que você falando, por exemplo, do tempo, né? É um desafio. Porque, imagina, eu comecei a reger os adolescentes sendo adolescente. Imagina você liderar. E às vezes, tipo, tinha adolescente que tinha 17 anos, 18, e eu menos.
né? Então eu tinha que estar alinhado assim com Deus. Então sempre eu tive esse desejo mesmo de estar buscando Deus, mas ali nesse processo a gente vai enfrentando várias coisas, né? E situações da adolescência, né? Então é algo assim que a gente tem que eu olho assim, eu falo, nossa, quantos desafios, né, que a gente enfrenta. Só falando aqui que eu acabei misturando um pouquinho, mas você falou sobre atualizar, né? Como que é todo esse tempo estar atualizado. É justamente isso, porque os adolescentes, eles têm uma fase. Então a gente sempre tem que estar replicando. Então, é dos 12 aos 18, terminou, aí entra a galera nova, você tem que ensinar tudo de novo. Então, você vê até na revistinha da EBD, né? Sim. É sempre, eles vão ali reprisando, por quê? Então, acho que esse trabalho é o que contribui para ir dando continuidade, né? Não perdendo o time, assim, do tempo, né? E sempre estar se atualizando, né? Pra você, assim, tem muita diferença quando você sobe no púlpito pra cantar e pra reger? Ah, tem. Eu tremo mais quando eu subo no púlpito. Porque lá, nossa, aqui, nossa, é muita unção ali, né? A palavra sendo direta para a igreja é muita responsabilidade. E, sim, tem essa diferença. Acho que eu tremo mais. Você Tenho treina? mais temor. Aham, eu tremo. Mas depois, né, Lucas? Depois tranquilo. Porque você sente assim que. Opa, não. Né? É aquela coisa assim, você tem que ter coragem, né? Deus não chamou pra gente ser tímidos, né? Inclusive, mesmo sendo assim, entendo um pouco da timidez, mas é nesse momento que a gente falou assim, não, é na força, né? Que Deus nos dá, né? A alegria do Senhor é a nossa força, então é isso. Eu falo assim, Senhor, se eu estou aqui, se o Senhor me chamou para isso, eu não tenho nem que pensar se eu quero ou não, eu só tenho que ir lá e fazer. Quando você recebeu, assim, o convite pra regional, que ano que foi? Olha, no 2000 e... Há uns anos atrás aí que você recebeu o lá, convite pra regional. é, Você, assim, pra você, foi mais desafiador a regional ou realmente a sede, o setor é mais desafiador? Olha, eu acho, eu não consigo colocar, não sei descrever. Eu acho que pra mim Mesmo é nível, sempre um né? desafio. É sempre um desafio, assim, porque você tem que entregar o melhor pra Deus. Então, independente se é na regional, lá, a diferença é a quantidade de adolescentes, né, que louvam. Mas eu vou te falar. Eu acho que quando tem muita gente, até é melhor, porque eu não tô olhando assim no rostinho. Agora, quando é um grupo menor, aí parece que eu fico mais. Nossa, fica todo mundo te olhando ali, né? Mas eu não tenho, assim, eu não consigo ver essa diferença. Eu acho que, assim, é uma responsabilidade. O legal é que você tem uma equipe Sim. maior, então você fica mais, né, apoiado ali, né? Mas sempre é um desafio. Você lembra a primeira vez que você regiu assim, né, regional? Na regional, eu lembro. Lembro. Como que foi? Eu tava gestante. E mesmo assim, eu. né, A gente, na hora que eu tô regendo, louvando lá, e dou uns pulinhos assim. E eu lembro que eu tava com barrigão. E aí a outra regente que me auxiliava falou: Cara, você até com barrigão, você fez tudo, cara. Falei, gente, eu não consigo. Nós louvamos aquele hino. Oh, quão lindo esse nome Ah, é invencível. Aí não tem como, né? Quando a gente começa a glorificar a Deus. E aí eu lembro, foi uma experiência incrível, assim. Sabe por quê, Lucas? O que eu penso é assim, o quanto que a minha vida pode. Não sei qual a palavra, assim, mas através da minha vida, o quanto as pessoas podem ter acesso à adoração, pode ser impactado, não pode pode? ser impactadas, né? Então, acho que é mais isso. Então, acho que vem essa alegria, assim, poxa, que legal, né? Eu recebo muitas mensagens, né, no Insta, assim, no particular,
alguns adolescentes falam, Cássia, você é a minha inspiração de regência, ou inspiração da profissão, e eu super apoio, falo, isso aí, você vai ser uma excelente psicóloga, você vai ser uma excelente regente. Então, assim, eles me procuram, alguns adolescentes que querem desenvolver regência, assim, ser regente, e assim, eu sou muito aberta, eu sempre aconselho, falo, olha, faz isso, se dedica nisso, né, peça ao Senhor que Ele vai te dar, né, eu acho que só você ter o coração voltado para a obra de Deus, pronto, é o ponto de partida, só isso que precisa. E a gente citou sobre o fato de se atualizar, e é realmente basicamente isso, se atualizar, né? Você se atualizou sem perceber. Tipo, viveu ali, passou todas essas Exato. épocas de regência, e hoje o povo te leva como realmente uma referência na parte da regência ali. Então é isso que é se atualizar. Você se atualizou ano após ano, e hoje adolescentes, às vezes um adolescente que você regeu, tipo, ele era pequenininho, hoje ele tá trabalhando com você, talvez. Tenham muitos... Então, Com certeza. e isso é se atualizar, né? Passar o tempo, dia após dia ali, ano após ano, você se manter, e com o passar dos anos as pessoas te levarem como um exemplo. E hoje você tá, às vezes a pessoa que você regeu quando era pequena, hoje você tá trabalhando do lado. Isso aí. Então é muito doido isso na parte da regência. E eu acho assim que eu levo como algo incrível, assim, bastante tempo, sabe, de regência. Isso mostra realmente que, tipo, Deus te capacitou de uma forma que você tá pronta pra fazer aquilo na obra dele. Amém. É meio que você nasceu pra fazer isso na obra, né? Amém. Isso porque, né, quando nasci, tinha essa questão aí, né? Por exemplo, eu nasci sem fôlego, né? Então, teve uma vez um culto que faziam nas quintas-feiras, né? Culto de milagre, tipo, Sim. foi um tempo assim. E aí eu lembro que uma missionária estava pregando, né? Estava ministrando, e ela apontou para mim. E minha mãe não tinha me contado tudo assim, né? Esse testemunho. E ela apontou e ela falou assim: olha, o inimigo quis tirar a sua vida no ventre da sua mãe. Pode perguntar para ela. Então, desde o ventre já começou a luta ali, né? Então, a gente falando assim, legal, a Cássia tá lá regendo, mas por trás dos bastidores, muita coisa a gente enfrenta. Tem que estar realmente orando ali, porque imagina, um adolescente vivendo, né? São várias adversidades, né? Que a gente vai vivendo assim. Se a gente não estiver firme no Senhor, fala, não, eu não quero isso não, chega. Né? Então, acho que o segredo é isso, é olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Ficar olhando as coisas assim, aí você pode até desanimar, né? Eu ia perguntar isso de um modo geral, mas eu vou perguntar em específico, assim. Como que é a semana da Cássia, assim, quando ela sabe que ela tem um congresso e ela tem que reger? Ai, ai. Semana da Cássia. Gente, orando, acho que é o ponto, porque assim, se eu for confiar, não tem como. Gente, se você confiar em você, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, pronto, entrega na mão de Deus, né? Então eu já fico assim, Senhor, né? Me usa através das suas mãos, Senhor, que os adolescentes possam, sabe? Pode estar até desafinado, mas na hora que começar a louvar, a gente já veja a equalização, tudo acontecendo lindamente ali. E então a minha semana é uma semana assim, ouvindo, né? Ouvindo louvor. E assim, eu sou regente, gente. Quem nunca? Eu rejo mesmo. Ixi, tá lá o espelho? Rejo na frente do Sim. espelho, né? Vejo lá o tempo, coloco a música e fico lá. Falo, não, acho que essa parte aqui eles não vão entender se eu cortar desse jeito, tal. Então eu fico muito preocupada com isso, né? Os sinais, os comandos. Apesar que chegar na hora, eu nem consigo. Eu começo a adorar e fico... Nada do que foi ensaiado ali no espelho sai. Exato. Mas eu acho que o mais importante é o preparo. Tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Então, a minha semana é assim. E aí, no dia, então, fico com a mão gelada, fico ali, ai, Senhor, abençoa. Dá aquelas tremedeiras, mas depois, acabou. Depois é só bênção. Quando você vai escolher um hino? Agora é uma dúvida minha mesmo. Eu tenho isso. Tá. Quando você vai escolher um hino, você, tipo, fica procurando muitos e muitos e muitos, ou normalmente você já vai direto ali, tipo, direcionada? Você tá procurando, você já bate o olho, é esse. Ou você, tipo, faz várias pesquisas mesmo? É assim, eu vou muito pela letra. O que eu acho, assim, como regente, é colocar um louvor para os adolescentes louvar. Minha opinião, e desse tempo que eu estou na regência,
Eu sempre falo isso pros regentes. Pessoal, é muito legal, eu acho que o mais bacana é o adolescente louvar o que ele vive. Se você coloca um louvor que vai falar de um monte de receba, sabe, de experiências que ele não viveu, mas eles estão falando assim pra você acreditar naquilo que de repente eles não viveram, então eu não vou nessa linha. Então a minha linha é sempre adoração. Então, todo louvor que engrandece a Deus, que fala de Deus, que mostra essa parte da adoração, né? Que tem, não tem outros louvores, assim, que fala muito que mostra, assim, tipo, a nossa vida, nossa intimidade com Deus, né? Então, eu acho que eu vou nessa linha, assim. Pra escolher o louvor, eu vou ouvindo. Eu solto lá, por exemplo, eu quero ouvir esse hino aqui. Aí eu coloco, aí depois vai vindo outros, ou eu fico atenta aos lançamentos. Então, assim, deixa eu ouvir esses cantores que eu acho que sempre tem aquela linha mais de adoração, e aí eu ouço, ou às vezes eu vejo um conjunto louvando ali. Então, eu tenho meus grupos, né, segredinho. Eu tenho as minhas referências mesmo, assim, que eu vou em busca. Tipo assim, esse grupo, tipo, tem uma referência de uma igreja, né, dos Estados Unidos, então é um coral que eu acho bem legal, então eu sempre tô ali acompanhando, vendo se tem alguma música nova, algum louvor ali, aí a gente vai atrás da tradução, a gente vai atrás de fazer, e eu sempre observo a letra, né, a letra é muito importante, inclusive esse ano, na Regional, tem um louvor que nós já louvamos no setor de Carapicuíba, e foi em 2015 nós louvamos, que uma adolescente lembrou, cara, a gente louvou em 2015, que é o Ele Voltará, do Voice Soul, por exemplo. Não sei se conhece, né? Ele voltará. Se você for pensar no ritmo, na levada, você fala, caramba, os adolescentes vai cantar isso na assembleia, tudo, né? Mas, na época, o que foi visto, assim, a letra desse louvor, ela é muito impactante, forte, é muito evangelístico, forte, né? Então, é isso. Então, a letra é muito importante, né? Você sempre focar nisso e não sair dos nossos ensinamentos, né? Do padrão também ali que a gente tem da Assembleia de Deus. Acho que a gente não pode fugir desses princípios, né? Porque, vou fazer o que eu quero aqui. Como regente, vou colocar esse hino e o povo vai... Não é assim. Né? Dá, sim, pra você dá pra ser um louvor animado, mas que tenha letra, que tenha adoração. Tem algum, assim, cantor ou banda que você indique, assim, eu sei que eu não vou entregar todos. Não vou entregar todos que a Cássia gosta pra não entregar o gosto pessoal dela, porque vai que todo mundo quer copiar, né? Mas a gente ajuda, sim. Cite um aí que você gosta realmente, que você indica para os regentes de plantão aí que vão assistir o programa. Olha, regentes, por exemplo, muitos louvores bonitos, sempre eu já teve muitos louvores que nós fizemos ali com os adolescentes que marcaram em Carapicuíba. Por exemplo, louvores com a Aline Barros. Sim. Eu acho que ela segue uma linha de adoração bem legal. Por exemplo, agora, o Jeová Jireh, teve uma Santa Ceia, todas as igrejas, que nós louvamos, a entrega foi tão linda, assim, foi uma bênção. Inclusive, né, nesse ano, acho que foi o Oceanos, nós louvamos o Oceanos, por exemplo, a Ana Nóbrega, a versão que ela tem, eu acho também muito bacana, né? E foi uma bênção, assim, os adolescentes renovados mesmo, parece um congresso, né? Então, é esses louvores, assim, que traz, né, essa mensagem. Então, Ana Nóbrega, quando traz algumas traduções, algumas versões legais. A Aline Barros, né? Não tem erro quando tem um louvor assim, Aline Barros. Agora, de coral, tem um coral que é o Preston Wood, uma coisa assim. Eu não sei falar inglês não, gente. Mas é esse coral. Tem o Tabernáculo também, né? Então, são referências que eu pego de fora, que eles sempre trazem, assim, uns louvores bem legal. Estilo tipo God, né? Que a gente já louvou. Deus que no princípio era o verbo. Conhece? Sim. Eu estava com Deus. Yeah. Então tem esse louvor, tem outros, né? Tem o Louvai ao nosso Deus que no trono está. Que é ao Cordeiro, né? Não é canção ao Cordeiro, mas fala do Cordeiro. Canção ao Cordeiro também, que foi uma versão. Então, assim, eu não consigo ficar só num padrão ali. Num padrão, sabe? Então, vou ouvir no louvor, tem a letra legal, tem mensagem. Pode ser até o Caleb. E é isso que a gente tá falando, né? Querendo ou não, a gente
fez várias voltas aqui, a gente sempre voltou pra parte de atualizar, né? E é isso que é atualizar também, tipo, você ir se atualizando, pesquisando, vendo coisas novas, Isso. sendo um pouco, mudando o padrão ali, tipo, não ficando só num padrão só. Porque eu vejo, assim, o que eu vejo muito é que você não fica só num padrão, tipo, uma música muito calma, às vezes você vai numa música muito agitada. Isso, é. Uma música que eu achei muito top, tipo, eu confesso, no ensaio eu falei assim, mas será que essa música vai ficar boa, tipo, pra adolescente? Aí chegou no dia do congresso, eu fiquei, meu Deus, tipo, Legal. aquela que a gente cantou no congresso setorial ano passado, em Barueri, que foi... Canção a Cordeiro, não? Não, era uma outra. Ela Um era... medley, não. Eu não lembro, mas ela tipo, tinha uma parte lá que ela do era... Coral Eclésia. É, eu acho que é. Ela tinha uma parte lá que ela falava em outra língua. O coro. Ah, eu sei, que aí tem a dinâmica, né? É, isso. Realmente, Tipo, quando você começa ouvindo, você fica assim, tá, né? Mas depois que vem... depois que foi passando, eu fiquei... Não é esse aí é outro, esse aí é outro Eu legal. não lembro agora. Mas ela, tipo, ficou muito linda, Ficou assim. muito Eu fiquei, bom. meu Deus. Tipo, porque em certas partes, ela era muito calma. É. Então eu ficava assim, será que o povo que tá na igreja vai entender? Porque tinha uma parte que não era... É, essa aí. Como é que é? A tua glória? Não sei se é É do Coral Eclésia, Acho não que é, Você no- nós cantamos do no... setorial. Nós cantamos na regional e aí vocês trouxeram Trouxe pra Barueri. Pra Barueri. Foi. É o Santo. Isso! É Ela mesma. o Santo. E aí a gente cantou ela e, tipo, a gente ficou... No começo, assim, nos ensaios, a gente ficava assim, mas será que vai ficar legal? Porque os irmãos não vão entender muito bem uma parte que ficar em outra língua, né? Mas aí, quando cantou, tipo, caiu, o céu desceu na igreja, assim, tipo, meu Deus. É isso. Então, E você vê a letra, né, engrandecendo, falando que ele é santo. Então, assim, você nunca vai errar. Nunca você vai errar quando você engrandece o nome de Deus. É isso, não tenha medo. Se você ficar inseguro em qualquer louvor, só se for pro ego, essas coisas, aí você pode ficar até, né, sem ficar duvidoso. Mas quando você vai engrandecer o nome do Senhor, pode ser o hino mais lento que for. Vai falar, alguém vai ser tocado e vai ser uma bênção. Isso aí. Já a gente volta um pouquinho pra regência. Vamos falar um pouco de psicologia. Como é que nasceu essa ideia da psicologia, essa profissão? No ensino médio, como eu disse, eu sempre estudei em escola pública, né? E aí, no primeiro ano, a gente tinha psicologia, no segundo, sociologia e no terceiro, filosofia. Então, aí, né, sempre substituindo a matéria anterior. E aí, no primeiro ano, eu tive acesso à psicologia. E interessante, assim, eu nunca pensei, eu não olhava a psicologia como uma profissão naquela época. Eu via a professora dando aula ali de psicologia e falava, é pra gente entender a mente, as coisas, tipo, acho que isso é bom pra gente, né? E eu só tirava 10. Que coisa, e é meio complicado, é difícil às vezes entender. E minhas notas sempre foram muito boas em psicologia, mas não nasceu aí, sabe? E na época, quando começou esse desejo da psicologia, foi justamente o trabalho com os adolescentes. Teve uma época que os adolescentes começaram eles sempre conversam comigo, né? Então eles trazem algumas inquietações, né? Sim. E a gente começou a perceber algumas coisas nos adolescentes, né? Um comportamento ou outro. E aí, quando eles vinham falar comigo, eu ficava assim, por que isso? Né? Então, eu tinha a Bíblia para respaldar, mas a ciência não. E aí eu fiquei curiosa, o que é a ciência? Como é isso? Como funciona? Como que eu posso ajudar? E aí eu fiquei com... Isso começou a ficar ali martelando na minha mente. Poxa, eu falei, nossa, e se eu começar a estudar? Aí eu comecei a pesquisar psicologia. Nessa época que essas demandas começavam a chegar para mim. Os adolescentes trazendo muitos questionamentos em que eu não podia ir além, né? E aí eu comecei a pesquisar tudo. E aí a Leti... Eu tava grávida da Lelê. A Lelê nasceu. E aí ela tinha 1 aninho, mais ou menos, e eu comecei a conversar ali com o André. E nós assumimos uma igreja, né, numa congregação, e aí eu conversando com o André, falei, caramba, eu tô pensando de estudar, mas olha, faz tanto tempo que eu, né, parei de estudar, porque eu quis me dedicar, lembra que eu falei, né, quando
eu tranquei a faculdade, porque eu falei, não, vamos. Eu queria ser mãe, eu queria ver meu filho crescendo, falando, né? E aí eu conversei com o André, falei, olha, e eu até pensei de parar em trabalhar, o que que você acha? Aí ele falou assim, olha, amor, se é isso vai trazer benefício para nossa família, segue que eu seguro as pontas. A gente vai diminuir, né, a renda, é claro. E aí eu confiei. Só que aí no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu orei e eu falei assim, Senhor, eu vou sair do meu emprego porque eu vou cuidar. Eu trabalhei até 9 meses. 9 meses. Eu pegava ônibus, eu subia ali, na época eu morava em Osasco, e congregava aqui em Carapicuíba, né? Que a gente casamos, nós fomos morar em Osasco. E sabe aquela comandante Sampaio ali? Sei. Aquele escadão? Subia aquilo Nossa. com um barrigão. Falava assim, nossa, Cássia, sério? É. Desmaiava dentro do trem. Aí, às vezes, eu saía, tinha que esperar mesmo, ficar legal. E aí, quando chegava na Lapa, ainda andava 20 minutos. Meu Deus. É, tudo isso. E trabalhando, igreja, nos compromissos, e o compromisso na casa também. Então, às vezes, era meia-noite, eu tava fazendo comida, sabe? Pro dia seguinte. Então assim, teve todo esse processo, né? Então, falando aqui, né, da psicologia, quando eu decidi cuidar do meu filho, aí eu não voltei mais a trabalhar, né? E aí vem a questão do empreendedorismo, que aí a gente deixa para, né, para uma outra ocasião, essa questão que nasceu, e aí eu começava a trabalhar ali, ajudar, né, o André em casa mesmo. E aí, quando eu tava grávida da Lelê, nós assumimos essa igreja e eu comecei a orar. Falei assim, amor, eu tô querendo fazer psicologia, só que são 5 anos. E se eu começo uma coisa, eu quero ir até o final. E agora? O que que eu faço? Aí ele, olha, ela tá com aninho, vamos lá, é o desejo. Então, o André sempre me incentivou, sempre. E uma coisa que ele falou, que fez toda a diferença, ele falou, amor, o que que você vai ser daqui 5 anos? Daqui 5 anos, quer dizer, o tempo vai passar. Então, daqui 5 anos, você pode ser uma psicóloga. E daqui a 5 anos, pode não ser. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Falei, esses 5 anos eu vou ter que viver eles. Então, né? Sim, claro, dentro da vontade de Deus. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, Senhor, me dá sinais. Porque meu pai sempre falava assim, eu falava, pai, como que a gente faz pra saber uma resposta de Deus? Como que a gente... Aí, um dia meu pai falou assim, Cássia, às vezes Deus não vai, né? Descer, assim, corporal e fala assim, Cássia, faça isso, Cássia, é isso pra tua vida. Mas segue os sinais. E isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, segue os sinais. E aí eu falei, vou orar e vou ver os sinais. E aí eu comecei a pedir sinais pro Senhor. E aí, quando a gente chegou nessa igreja, na primeira semana que a gente foi conversar com os departamentos, chegou uma senhora e ela falou pra mim, ela falou assim, Cássia, olha aqui, ela abriu a bolsa e mostrou remédios, assim, tarja preta, falou assim, eu não sei nem porque eu tô te falando isso, mas a minha vida tá assim, eu tô com uma depressão, eu tô cuidando disso, e eu, por que tá chegando isso até a mim? E aí eu lembrando dos sinais, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, e aí, Cássia, você acha que o povo não precisa? E eu, nossa, vou estudar psicologia. E aí, realmente, Deus começou a mostrar. Inclusive, essa irmã que fez isso, hoje estuda psicologia. Depois de um tempo, ela me mandou uma foto. Cássia, olha onde eu estou. Na faculdade, estudando psicologia. Ela tá ótima, uma bênção. E aí, Deus, né, proporcionou esse sinal. E aí, o que... Eu ainda continuei resistente, orando. Falei, poxa, são 5 anos. Creio que na época ela era tipo UAD, né? Era outros nomes. Outros siglas. Então, tinha igreja, tinha tudo, tinha profissão, né? E quer dizer, eu não estava trabalhando na época, mas ajudava o André de alguma forma. E eu falei, caramba, Senhor, me dá sinais. E aí a gente lá na igreja, as coisas. Aí aconteceu uma outra situação que eu falei, caramba, a psicologia aqui ia me ajudar nisso também. Falei, amor, vou me inscrever. Vou fazer. E mesmo assim, eu fui me inscrever para fazer o vestibular. Falei, vou fazer o vestibular. Falei, será? Meu Deus, se eu passar de vestibular, já eu vou começar e acabou, eu vou começar a estudar. E aí, na semana que aconteceu isso, foi em janeiro, fevereiro, agora eu não lembro, assim, era numa Santa Ceia.
Nós estávamos lá no culto e o pastor falou assim, vamos orar pela família, né, e tal. Eu falei, peraí, mas eu conheço. E aí, no dia seguinte, eu soube que, né, a pessoa tinha desistido, né? E aí entra essa questão muito forte, assim, né? Quando a pessoa chega a desistir dela mesma, sabe? E, e aí o Espírito Santo, ele não só me avisou assim, Cássia, você tá vendo isso? Eu senti como se eu estivesse sendo prensada na parede. Falou, você vai ou não vai, Cássia? Falei, vou. Aí, depois que aconteceu esse fato, né? Eu fiquei bem sentida, porque era uma pessoa próxima. Fiquei bem sentida e falei, vou estudar. Agora, acabou. Agora vai ser meu... Qualquer coisa que tiver na minha frente vai sair, eu vou passar, porque com Deus tem um propósito. A psicologia não é assim, uma profissão só pra, né? Não, tem um propósito. E eu comecei a estudar. Várias vezes, Lucas, eu pegava o Rodoanel, eu gastava 1 hora pra chegar. Porque quando tem trânsito, no Alphaville, eu estudei ali, eu levava 1 hora, eu ia chorando. Porque nisso, aí, ó, tava no segundo ano da graduação, eu fico grávida do Lorenzo. E eu falo, como assim? Né? E aí, na época, a gente estávamos vivendo uma crise, né? Foi bem ali antes da pandemia, mas já tinha começado a dar os sinais de crise, né? Então, crise na empresa, em tudo. E eu e o André passando um momento, uma dificuldade muito grande, e o Lorenzo veio. A gente nem tinha convênio na época. Falei, onde o Lorenzo vai nascer, Senhor? Como que vai ser? E eu estudando. E começou muitas adversidades, né? Andando contra a tempestade. Mas eu lembro que o Lorenzo nasceu. O Lorenzo nasceu e eu pegava o Rodoanel, sabe? Eu sentia aquela lágrima bem quentinha, assim. E eu falava, hoje eu vou parar. Eu vou desistir. Não, não vou, não tem como. Meu filho tá lá em casa. E o André me dando todo o suporte com tudo. Tinha uma pessoa que me ajudava também na época. E eu assim, meu Deus, não vou conseguir, eu vou desistir agora. E aí vinha no meu coração, e o propósito? E as pessoas? Porque o que eu ficava assim, intrigada, Lucas, nós temos uma igreja tão abençoada, mas cadê os médicos? Mas cadê os advogados? Né? E tem muitos, né? Graças a Deus por isso a gente tem visto mais esse despertar na juventude de querer fazer algo que também traga benefício para os nossos irmãos, né? E eu olhava isso e falei, cadê os psicólogos dentro da igreja? Porque lá fora, o mundo aqui, né, atraindo, falando, não, vem aqui, é assim mesmo, eu te ajudo aqui. Eu falei, não, né, a gente também precisa entender para ajudar os nossos adolescentes, né, a própria igreja. Então, tinha esse propósito, e isso queimava muito mais do que qualquer outra dificuldade que tinha. E aí eu falei, nossa, agora minhas notas vai despencar, porque tô grávida. Pelo contrário, Lucas, foi um ano assim que, quando a gente fica grávida, a tensão muda, vira uma leoa mesmo, assim, você tem que proteger o bebê, né? E então eu estudava, nossa, minha atenção tava maravilhosa. Nossa, chegava assim, parecia que eu tava lendo o que eu, sabe, eu tava nítido. E as minhas notas, tipo, 9, 10, 9.000, caralho. Foi o melhor ano, assim, foi muito legal. Mas assim, com muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. E assim, inclusive, depois que eu tive o Lorenzo, e o Lorenzo até é um testemunho que entra aí, porque a gente não tinha condição nenhuma, né? E eu ficava assim, Senhor, por que que com o Lorenzo é diferente, né? Porque, assim, o Nicolas, eu planejei o Nicolas, ele nasceu no hospital que eu queria, assim, a gente fez a filmagem, sabe aquelas recordações, aquelas memórias. A Letícia também, mas o Lorenzo não, o Lorenzo vai ser totalmente diferente. E a gente tá contra a maré, porque a gente tá vivendo uma crise, a gente tá sem dinheiro, a gente não consegue, né? Tipo assim, se eu quisesse pagar o parto, essas coisas. Graças a Deus que a médica que fez meu parto do Nicolas, da Letícia, ela sabia da situação na época. Ela falou, Cássia, eu tenho ultrassom aqui, a gente faz aqui. Então ela me ajudou muito, sabe? Aquelas coisas de milagre, né? Que às vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar a consulta, mas ela me ajudou muito. Ela falou, não, vamos aqui. Eu falei, olha, se for nascer no público, amém, Senhor. Eu falava, o Senhor vai colocar uma equipe boa, assim, vai estar lá. E são muito bons, né? Inclusive, eu fiquei 1 ano e meio fazendo um trabalho no INCOR, né? E eu vejo, assim, a rede pública, o SUS, o poder que tem mesmo, né? Claro que tem
várias coisas que a gente vê mesmo devido a tantas corrupções aí e tudo mais, mas a gente vê que funciona, né? E aí eu falei, Senhor, tá, amém, se for. Mas lá no fundo, aquele meu íntimo, eu falei, mas por que, né, Senhor? Tipo, ele vai crescer, vai ter isso, mas eu tava em paz, eu falei, amém, Senhor, faça a tua vontade. E aí teve um dia que a gente assim, meu Deus, tá uma crise, né? E o André, um amigo dele, eles marcaram uma reunião. E aí, olha só, você vai lembrar porque a gente, meio que eu te entrevistei aqui no começo. A gente o André teve uma reunião para falar de emprego, para falar de serviços, o que né, tinha ali de serviço na empresa. Só que o amigo dele só perguntava da família, como que tá a família, e a casa, tá grávida. E eu falei assim, cara, uma reunião é para uma coisa, mas ele tá perguntando, né, sobre outras. E aí o André acabou falando assim, não, ela tá grávida, né, mas tá tudo bem e tal. Eu falei, mas você tá preocupado, André? Ele falou assim, não, a gente tá, né, porque eu tô querendo aqui, né, em busca de serviços, né, tal. Pronto, aí eles conversaram assim, aí no final, quando eles já estavam indo embora, aí ele chegou e falou pro André, falou assim, André, eu acho que o que tá mais te preocupando agora é o parto da Cássia, né? Aí o André falou, tá me preocupando mesmo. Ele falou assim, olha, fica tranquilo. Pergunta pra Cássia aonde ela quer que o bebê nasça, que eu vou dar pra ela. Caramba, como assim, né? Só que olha a fé, Lucas. Uma semana antes, toda vez, né, as minhas gestações, eu ia no hospital para ficar lá, fazendo as visitas, que as gravidinhas vão fazer a visita, conhecer o hospital. E eu fui, sem ter dinheiro, sem nada. Tipo, como assim? Pela fé. Você acredita que eu sentei com a menina, fui na administração para saber quanto que era o parto? E, tipo assim, olhavam um pro outro, falei, meu Deus, não tem nada. Falei, amor, vamos só saber aqui, né? A gente tá pagando nada para isso. E ela deu assim, ó, uma folha, ela falou, Cássia, é tanto, tanto. Olha a fé. Eu falei, e a vista? Só pra saber. Aí, a vista. A vista fica tanto. Maravilha. Peguei esse papel e levei. Quando essa pessoa chega no André e fala assim, André, fala pra ela escolher, eu já tinha escolhido. Já tava tudo certo. Aí ele falou assim, passou o Pix, Deus, né, abençoou. Eu já transferi direto pro hospital e o parto do Lourenço estava pago. Hospital, tudo direitinho. Então, assim, falei, caramba, Deus, sabe? Gente, são os presentes do Senhor, sabe? E uma coisa eu aprendo, Lucas, que enquanto você trabalha para o Senhor, Ele trabalha para você. É o melhor patrão, sabe? Então, esse é um dos testemunhos, né? Tem vários outros, mas eu acho que isso marcou mesmo a questão de estudar psicologia e viver tudo isso. Né, quando eu tava grávida do Lorenzo, eu tava de 3 meses, eu tive umas crises e eu pensava que era renal. Aí eu falei, não, agora eu fui até pro médico, fui atendida no hospital público mesmo, que foi excelente. E eles fizeram uma ultrassom, falou assim, Cássia, a gente não pode fazer uma ressonância ou tem um outro exame que faz também, que pra gente saber se é uma pedra mesmo, então a gente vai bebendo água, vai tratando. E aí o Lorenzo nasceu depois, aí em 2020, então ele já tinha aí uns 2 anos, 21, 20, acho que foi 21, que foi no último ano foi no último ano da graduação, se eu não me engano, 20. Eu tava fazendo um TCC, eu lá, estudando, virava noite, né, e assim, às vezes a porta fechada, o Lorenzo lá, mamãe, não sei o que, aí eu saía, falava um pouquinho com ele e a minha cabeça lá, nossa, eu tenho que terminar o TCC, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. E assim, eu já fui deitar pra dormir, tipo, meia hora. E o André levantando pra ir trabalhar. E eu, tipo, dormi, assim, 5:30 pra dormir até 6:10 pra levantar e ir pra faculdade. Virando a noite estudando, fazendo um trabalho. E aí teve um dia, eu tava já aí fazendo nesse processo de TCC e eu comecei a sentir muita dor. Então eu comecei a ter essas crises e eu pensava que era renal. E eu sentindo muita dor, assim, e eu comecei a ficar amarelada. Eu falei, caramba, não tá legal isso aqui, não. E aí também já é outro testemunho, porque a gente, na época, também estava sem convênio, mas o que o André
precisou fazer um serviço numa empresa em que ele, tipo, que ia levar 4 meses, dentro de um mês ele teve um convênio para ele, para a família toda. Então Deus preparou esse momento só para cuidar do que estava por vir, né? E aí eu fazendo o trabalho, toda amarelada assim, e muita dor, passei a noite vomitando e, nossa, o que que tá acontecendo comigo? Falei, peraí, eu tô ruim, eu vou pro médico. Peguei o carro, e aí mandei mensagem pro André, ele tava na empresa, falei assim, olha, eu preciso ir pro médico. Gente, era muita dor, sabe? O meu corpo, assim, eu me contorcia. E eu fui dirigindo na Raposo, assim, até Cotia, onde ele estava. E ele entrou no carro e falou, nossa, amor, você não tá bem. Eu falei, não estou. Quando eu cheguei, na hora, a doutora fez um exame e falou, você vai pra UTI. E eu, como assim? Eu vou pra UTI? Tipo, 3 filhos. 3 filhos, vou ter que... Caramba, eu vou pra UTI, como assim? Aí falou, ó, não fala ainda. Fala que eu tô aqui no hospital. Ele avisou a família. Aí meu sogro foi lá, buscou as crianças, né, em casa, que tava lá. E aí eu fui pra UTI. Fui pra UTI quando eu descobri... já tava, quando a médica, ela falou assim, Cássia, não é rim, não. O que apareceu aqui pra mim, você tá com uma pancreatite aguda. Eu falei, pancreatite. Fiquei meio assim, anestesiada. E ela falou, olha, pelo exame que a gente fez, pela tomografia, a gente tá vendo que sua vesícula tá um pouco inchada, então pode ser que seja devido a cálculo na vesícula. E ela, tipo, torcendo pra que fosse mesmo, porque se fosse, né, só uma doença autoimune, seria mais perigoso. E aí eu falei, nossa, mas... Aí ela falou, você vai pra UTI, você vai hoje, você vai agora pra UTI. Aí eu falei, nossa, mas é tão grave assim. Ela falou, se você não for agora, o que você pode demorar uma semana aqui, pode ultrapassar 30, 60 dias aqui na UTI. Então, você vai ter que ir agora. E foi assim, ela foi bem direta. E aí eu fui pra UTI e fiquei lá. Fiquei lá na UTI, conversando com o povo, fazendo graça, fazendo as minhas... eu tinha supervisão do estágio, colocava lá, Cássia, onde você tá? Eu falei, professora, eu tô aqui na UTI. Mas eu não vou ligar a câmera porque eu tô uma derrota. E eu, Cássia, como assim? Aí ela sempre fala, gente, ela fala, eu sempre dou o seu exemplo. Uma aluna, tipo, na UTI, fazendo. Olha, eu não tava com dor, eu só tava de jejum, esperando a cirurgia e tal. Vamos lá. Ela, não, Cássia, eu não acredito nisso. E aí eu fiz a cirurgia, né? O médico conversou comigo, falou, Cássia, a gente precisa tirar realmente. Aí retiramos, né? A vesícula, tinha... Aí o que que aconteceu? Um cálculo, né? Foi para uma via lá que tava tendo esse refluxo do pâncreas ali. E acabou que tava dando essa pancreatite. E aí ele também fez... Então ele fez 3 procedimentos em uma cirurgia. Como que eu ia pagar essa UTI, né? Na época eu não tinha convênio, mas Deus preparou tudo. Falou, não, calma aí. E aí só foi mesmo pra isso, porque depois o André já teve um outro serviço que aí não tinha mais o convênio. Falei, caramba, como isso, né? Então, assim, pra você ver como Deus, ele cuida nos detalhes, né? Então, a psicologia me trouxe muitas experiências por conta de propósito, né? Então, fui pra UTI, teve a criança, né, o bebê ali para administrar toda a casa. E ainda, detalhe, os congressos rolando. Nunca deixei de... Eu só não participei de um congresso porque o Lourenço tinha nascido. Ele nasceu em junho e em julho eu só não organizei, mas ainda no último dia eu fui ainda regir. Olha quão lindo. Porque é uma gratidão, né, fazer isso ao Senhor. Então foi isso, assim, essa trajetória aí da psicologia. E no último ano que eu terminei, nossa, eu entreguei o TCC com louvor, foi muito, muito legal mesmo. E aí eu falei, caramba, se eu parar agora, já era, né? Eu acho que eu já vou emendar numa pós. E eu queria muito fazer uma pós que era da USP, né? E aí você tem que fazer uma entrevista, então assim, tem uma quantidade de pessoas para fazer. E você tem que fazer uma entrevista, você tem que mandar o currículo, você tem que ter 2 cartas de referência. Então, conversei com 2 orientadoras, né, na época de estágio, elas fizeram uma carta muito legal para mim de referência e também foi uma outra bênção na minha vida. Consegui entrar lá, fiz a minha especialização, né, na área da psicologia. E fazendo a especialização, eu nem poderia imaginar que assim que eu terminei,
Deus já me deu de presente o consultório. Pronto. Então era eu fazendo a especialização e já atendendo as pessoas. E começou a vir as pessoas, assim. E não digo assim da igreja, não, sabe? Começou assim eu fiquei sabendo que você tá atendendo, não sei o quê. Aí começou um indicando. E até hoje, todos os meus pacientes são por indicação, sabe? Um vai indicando, e graças a Deus, né? E aí nisso veio também as palestras, né? Palestras para desde criança até casais, homens, mulheres, adolescentes, né? A juventude. E assim, eu vou falar, eu imaginei tudo isso? Não. Aquela menina de 3 anos lá, sabe, que super tímida, tipo, nunca ia imaginar. A primeira palestra que eu fui dar, eu li assim, as pessoas, eu falei, Deus, é pra isso. Tipo, não é sobre mim, é sobre o seu reino. É isso. As pessoas estão tendo acesso à informação em massa, né? Quando eu tô ali com a pessoa no consultório, né? A gente faz uma psicoeducação, porque a minha abordagem é TCC, é cognitiva, comportamental, né? Então a gente tem, assim, essa... É dinâmica, assim, a terapia, né? Colaborativa. Então, quando você vê, você falando para as pessoas e muitas pessoas tendo acesso, depois as palestras chegam e falam, Cássia, eu estava passando por isso foi tão bom para minha vida, eu estava pensando isso, eu estava pensando em desistir, sabe? Chegou pessoas no consultório, assim, do nada, que eu nunca nem vi, falando assim, hoje eu saí de casa porque ia ser meu último dia. E eu coloquei no meu coração, o primeiro lugar que eu ver onde tem um psicólogo, eu vou. E assim, ela pesquisou, a empresa que estava antes no consultório que eu atendo hoje era de psiquiatria, alguma coisa. A esposa dele procurou no Google e tava lá. Eu falei, mas como assim? Eu nem tenho meu contato lá. Como que você chegou aqui? Mas justamente para Deus me lembrar do meu propósito. E ele falou assim, eu já arquitetei tudo, Cássia. Mas hoje eu vim aqui. Ele chegou chorando, mas falou assim, hoje era o meu último dia. E ele saiu de lá sorrindo. Então, assim, eu falei, Senhor, amém. É isso, sabe? É o propósito. Então, a gente tem que se posicionar. Qual é o seu lado, né? Onde você vai ficar? Você vai ficar do lado do mundo, que fica ali puxando a juventude, fica puxando ali, né? É depressão, é ansiedade. E a gente tá fazendo o quê? Né? Então, é isso que me move. O que nós podemos fazer para beneficiar, né, as pessoas? Então, acho que em resumo, a psicologia é isso. E tem sido uma bênção mesmo na minha vida. E eu, por ver muitas pessoas sendo abençoadas também através da psicologia. Tem história, assim, muito marcante de todo o processo da faculdade, do nascimento do Lorenzo e toda essa parte, assim. Eu acho que tudo isso é resumido em um milagre, né? Milagre, não tem jeito. É o tipo de coisa, assim, que a gente vê, o tipo de propósito que Deus tem na nossa vida, que a gente vê assim e fala, poxa, não tinha como dar errado. Porque no começo tinha tudo pra dar errado e no final, tipo, tudo deu certo. É isso. Então, tipo, não tinha como dar errado. Era realmente pra você ter o seu consultório, pra você trabalhar com isso. E uma pergunta, assim, sobre a parte da psicologia. Como você faz, assim, pra não... tipo, quando uma pessoa vai até você ali com muito problema, como você faz pra tentar ser o mais profissional possível e não levar aquilo, tipo, como se fosse com você? Não tem como você levar. Não tem como. A gente já via isso, né? Porque, assim, os 5 anos ali, a gente já vai estudando e a gente começa a entender. O mais interessante, né, na terapia é que quando você começa a se compreender, você entende muito mais o outro, né? E aí, eu lembro de uma orientadora falando assim, nós vamos estar juntos, mas mantendo, né, separados, né? Então, é meio dialético, né? Quando ela falava assim, né? Que a gente tem esse movimento de eu estou junto aqui com você, mas o que é seu é seu. E eu sei o meu lugar e o seu lugar. Então, o psicólogo, ele tem uma escuta qualificada. A escuta do psicólogo é ativa. Então, né, é muito além do que a pessoa está falando ali, mas ele já está fazendo todo o mapeamento, né, na angústia, na dor, o que está causando isso, né, o que pode ser a raiz disso. Então,
a escuta do psicólogo é totalmente diferente. E aí eu falo pra você, aqui eu sou a Cássia regente, né? Não sou a Cássia psicóloga, mas quando eu entro no consultório, quando chega um paciente diante de mim, e ele é único, porque não existe receita, né? É único, cada um ali tem sua história, né? Isso tem que ser respeitado. Então, quando entra ali o paciente, a chave vira, né? Eu chego no consultório, a chave já vira. Eu já entro falando, Senhor, abençoa, já oro ali, né? Porque assim, eu acredito, sim, a ciência ela vem para contribuir, mas de todas as teorias, a teoria que nunca vai falhar é a palavra de Deus. Então, a ciência, ela existe. E a gente precisa exercer. Então, assim, por exemplo, você tem uma dor no coração, sei lá, tem algum problema, você vai no cardiologista, né? Então, Deus deixou também os psicólogos, os psiquiatras, para cuidar da mente, das emoções, né? Então, tem sim que cuidar. E é isso. Então, o paciente chega ali, pronto. Aí é a psicóloga. E quando eu saio dali, né, minha família, o André mesmo tá de prova. Acabou. Eu não consigo, assim, não tem como, sabe? Eu acho que não foi eu que escolhi a psicologia. Foi a psicologia que me escolheu. Eu já tá em mim, né? Então eu não tem como, assim, são várias histórias, várias e não tem como, assim. Você sai, acabou. Fecha a porta, é minha vida, é a Cássia regente, é a Cássia mãe, é a Cássia esposa, mas aí tem isso daí, tem essa diferença. A gente não precisa. É claro que tem alguns profissionais, e isso até em orientação eu falava com a minha orientadora, eu falava assim, olha, eu tenho esse sentimento, então eu levava ela e falava, Cássia, é isso, perfeito. Você consegue estar junto e ao mesmo tempo você mantém esse distanciamento, por quê? Porque você respeita ali a história, o lado, mas aquilo não é seu, né? Então eu não posso ouvir e falar assim, isso é meu. Isso não é meu, né? Mas eu estou aqui para te ajudar. Então, assim, aquele peso todo que a pessoa chega ali e tá levando, eu falo assim, é como se fosse uma bagagem. Você vai viajar, você começa a colocar um monte de coisa. Ah, vai fazer frio, vai fazer calor, tem que levar isso, vou levar coberta. Quando você sai, você tá com a mala pesada. E aí, o caminho que você vai percorrer, você volta, às vezes volta com as mesmas coisas, tipo, nem usei isso daqui, não é? Então, na terapia é esse caminho. E eu falo assim, agora, a partir de agora, toda essa bagagem, todo esse peso, você vai dividir comigo. Então, assim, me dá a alça aí da sua mala, que eu vou de um lado e você vai de outro. E aí vai ter hora que a gente vai ter que tirar algumas coisas dessa, né? Vai ter que tirar alguma coisa porque tá muito pesado. Outra hora a gente vai ter que colocar alguma coisa também, né? Então, vamos seguir esse caminho aí, né, da terapia e vamos observando o que será necessário, né, para o sucesso ali, né, para a pessoa realmente viver o que ela precisa, né, naquele momento, né, para sanar aquela demanda que ela traz. Né? Então é isso. A escuta, ela é diferenciada, assim, não tem como. E você foi falando de psicologia, e eu fui pensando aqui, tipo, e é algo muito louco, né? Porque, tipo, eu estou entrevistando uma psicóloga e olhando as nossas funções, elas são parecidas. Tipo, Exato. o entrevistador, o apresentador de podcast, um host é muito parecido com uma psicóloga, porque ele tá ouvindo a pessoa, ele tá ouvindo ali a diferença que ele tá ouvindo, tipo, a vida toda. Às vezes até acontece também, né, com a psicóloga, de ouvir toda uma trajetória ali. A gente escuta, que a gente chama de anamnese, né? Quando chega, a gente vai, realmente vai perguntando. A pessoa chega, ela vai trazendo, né, o sofrimento. E aí depois, né, ao longo das sessões, a gente vai ali, né, vai vendo que é importante mesmo ela trazer pra gente estar acompanhando. Mas é realmente isso, né, o seu papel. Você fala por curiosidade, Sim. né? Agora, quando um psicólogo pergunta, não é, né, não é só essa questão da curiosidade, eu quero saber. Não, é bem pontual, né? Bem específico, né? Tem um porquê disso, né? Ele quer chegar em raízes, ele quer chegar em outras etapas ali, né? Para ver todo esse processo aí e ver como vai ser o processo terapêutico também. Trazendo agora para um lado, unindo ali os lados, para você, assim, quantos % a psicologia interfere, assim, ajuda na regência?
no seu trabalho como regente também? A psicologia junto com a regência, olha, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Mas o que interfere hoje é o acesso que eu tenho às pessoas através da regência, da mesma forma com a psicologia eu consigo trazer, por exemplo, em um ensaio, em um momento em que nós vamos fazer um preparo, a psicologia ela entra junto com a palavra. Então, por eu ser uma psicóloga cristã, eu não estudo a psicologia separada né? Então, tem a ciência, claro, né? Porque eu também tenho pacientes que não são cristãos, e isso a gente não fala, né? Por questão de ética profissional, né? Mas com pacientes cristãos, a gente tem essa liberdade, né? E eles falam, né, espiritualmente, então a gente também entende essa questão espiritual, e até a ciência já está trazendo estudos, né, sobre a espiritualidade, né, como isso afeta, né, o ser humano. Então, a regência, quando, por exemplo, a gente vai ensaiar e a gente acaba trazendo, de repente, uma reflexão, né, alguma coisa ali que vai contribuir, ajudar, tipo, não tem nem como, né, falar que não, acaba ajudando muito, né? Grupos, adolescentes ali. Até eles falam assim, caramba, esse ainda é super desafiador. Gente, a gente vai conseguir, vamos lá, né? Então é bem bacana, assim. Em porcentagem, eu acho que como já tá em mim, não anda muito junto, assim, não consigo diferenciar isso, Lucas, sério. Uma coisa que eu não... Essa resposta, realmente, eu não consigo mensurar. É muito natural, sabe? É muito natural. Bom, nós acho que falamos de quase tudo, né? Se faltar alguma coisa, pode citar Não, aí. eu encontrei alguém que fala mais bem, viu? Se tiver alguma coisa aí que faltou, pode lembrar a gente aí. Mas, no mais é isso. A gente procurou trazer aí o máximo da história da Cássia. Imagino que os adolescentes, as pessoas que vão assistir esse programa e que não conhecem verdadeiramente a Cássia, conhecem só na regência ou só na igreja, elas vão saber que é muito mais que isso, vão ver que é uma vida de milagres mesmo. Tem muitos milagres, muita coisa que Deus fez, né? E imagino que a gente não citou nem 50% realmente do que Deus fez, né? Mas pra mim é uma honra realmente entrevistar você, é uma honra fazer esse bate-papo com você aí. Uhum. E eu imagino que esse programa vai chegar a muita gente, vai impactar muitas vidas que Amém. Talvez hoje estejam pensando em desistir de algum modo, estejam pensando em parar. Não só na obra do Senhor, mas na vida. E essa é uma prova para eles de que a gente não tem por que parar, não tem motivos de parar. Porque uma pessoa que estava na UTI, estava lá lutando, estudando, tentando realizar realmente aquilo que Deus colocou no coração. É uma prova que a gente não tem motivos para parar. Então, sou muito grato por trazer você aqui, muito grato pela essa oportunidade de fazer essa entrevista, pelo nosso bate-papo antes do programa mesmo. O nosso programa já começou mesmo antes do programa em si começar, Verdade. né? E a gente, da minha parte, assim, eu fico muito grato, porque a gente vê as pessoas na igreja e quando eu citei que alguns adolescentes talvez levassem você como inspiração, eu levo como inspiração de regência. Bênção. Porque eu acho que há 2 ou 3 anos atrás, eu fui no congresso da regional e você estava regendo. Eu falei, nossa, tipo, incrível ela regendo. E eu tava no primeiro ano de regência. Então, tipo, pra mim é algo muito importante. E quando a gente começa a trabalhar nesse meio de podcasts, de programas, de fazer entrevistas, a gente olha e vê tal convidado e fala, poxa, esse convidado eu queria trazer, eu queria bater um papo com ele. Uhum. E foi assim com você, foi assim com o pastor André também, quando ele veio aqui. Legal. E pra mim é algo muito importante, é algo muito legal trazer você aqui, bater esse papo, trocar essa ideia e conhecer a Cássia além da regência. Então, muito obrigado pela sua presença, Cássia. Amém. De verdade. Deixa uma palavra final pra galera aí, o que você quiser falar, o microfone é seu. Bom, fico muito feliz, né, acho que tudo aquilo que eu falei aqui, né,
se resume exatamente isso que você falou. Que um dia você viu e falou assim, poxa, que legal, né? Que a gente possa se inspirar nas pessoas que amam a Deus, que amam fazer a obra de Deus. Então, assim, se de repente tem alguma pessoa, um adolescente, que vai ver, né, essa entrevista aqui, né, esse papo aqui, que muitas vezes fala assim, não, eu vou entregar tudo, eu vou desistir, eu tô passando por algumas dificuldades emocionais também, eu acho que já chega, eu não quero sofrer mais, ou até ministerialmente, como você disse, né, pessoas que estão no ministério e falam assim, poxa, eu não aguento, vou parar. Como eu disse aqui, né, o melhor patrão é Jesus, gente, é Deus. Então, assim, quanto você trabalha para ele, ele vai trabalhar ao seu favor. Isso não tem erro. Então, não desista, sabe? Às vezes, você que tá ouvindo, né? Às vezes é você que está na UTI. Às vezes você está na UTI. Só que tem uma coisa, Lucas, que eu ouvi na UTI. Uma enfermeira, né? Ela era enfermeira-chefe, ela chegou em mim e ela falou assim, Cássia, a UTI dá um medo ouvir, né? Não dá uma aflição? Eu falei, Ela falou assim, mas olha, vou te falar uma coisa. Aqui é o melhor lugar para você estar. Porque o cuidado é 24 horas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que mesmo se você hoje está na UTI, sabe? Saiba que Deus, ele está cuidando de você intensamente. 24 horas, ele não desiste de você. Ele não vai desistir do teu chamado. Ele não vai desistir da missão que ele entregou na tua mão. Então, não desista. Vai vir momentos, né, de, não vou conseguir, mas quem capacita é o Senhor. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar regendo muito, né, milhares de adolescentes, ou estar dando, né, ou palestrando para centenas de pessoas, mas se Deus confiou isso, não é porque eu posso, não, mas é porque Ele porque tem tudo a ver com Ele, tem a ver com a obra que Ele tem a ver com o propósito. Propósito, ele perspassa tudo, que é diferente de sonho. Sim. Eu tenho um sonho, mas eu tenho propósito. Não, propósito é legado. Então, assim, pense, qual é o legado que você está deixando, né? Qual o legado que você tem deixado, né? Confiando no Senhor. Então, acho que essa mensagem que eu tenho para vocês não desista, mesmo que você esteja numa UTI, saiba que Deus vai te dar vitória e você vai sair dela. E vai ser uma bênção, e a sua história vai também impactar muitas outras vidas, e você vai saber no futuro. Você vai saber no futuro, porque alguém vai chegar, assim como ele chegou e falou pra mim, alguém vai chegar em você e vai falar o quanto você foi inspirador na vida deles. Amém? É isso. Antes de terminar, a gente faz aqui toda semana meio que um game aqui no final do programa, e eu cito uma palavra, e você define da forma que você quiser essa palavra que vir no seu coração. Tá, toma água. Toma água aí, respira um pouquinho pra você poder fazer esse game. Vamos lá? Gente, muito bom estar aqui com vocês, viu? Cara, que legal. Já iniciamos aqui, né? Verdade. Antes ali, eu fiquei muito feliz de a gente fez nosso podcast antes de começar o podcast, né? Sim, muito bom. Vamos lá? Vamos começar? Começar devagar, vai, vamos. Psicologia. Propósito. Creio. Gente, é uma missão. Cássia. Adoradora. Família. Meu bem mais precioso. Até me emociona aqui só de pensar, mas acho que meu maior presente da vida é a minha família. É meus pais, né, que tem isso em tudo, mas principalmente, né, o André lá, o Ângelo, que lutou tanto, falou assim, é essa. Então essa história, os meus filhos, é o maior presente, é a maior prova de amor de Deus na minha vida, é minha família. Acho que resume isso, sabe? Eu me emociono porque eu sinto o amor de Deus através do que ele me proporciona. Vou citar uma antiga, porque
Porque também eu acho que fez parte da sua vida e é algo que foi, creio que foi importante pra você. Contábeis. Contábeis. Eu gosto processo. Contábeis, eu lembro de processo. E essa aqui é pra encerrar, André. Ah, esse aí é meu amor. Corajoso. Guerreiro. Tem vários adjetivos aqui pra ele. Mas é isso aí. Muito obrigado, Cássia, de verdade. Foi um programa, assim, muito bom, muito leve. Tipo, algo muito tranquilo, assim, leve, sabe? De conversar, de conduzir. E ficaria horas e horas batendo papo aqui, porque realmente foi algo muito bom. Então, muito obrigado. Gente, quando acabar o vídeo, você que chegou até aqui nesse vídeo, quando finalizar o vídeo, vai lá nos comentários do vídeo e deixa um comentário de carinho pra Cássia, você que conhece ela, você que acompanha o trabalho dela, que gosta muito dela, deixa uma mensagem lá pra ela que eu acho que eu creio que ela vai ficar muito feliz de ver sua mensagem. Legal, vou mesmo. Vai ficar muito feliz de ver sua mensagem. Cássia, obrigado. Divulga suas redes sociais, seu trabalho pra galera ver aí. Sim, claro. Então, tem o Instagram, né? O meu Instagram, ele é pessoal, mas ele tá lá fechado, mas podem me seguir, porque eu gosto de compartilhar algumas coisas, né? Há uns anos atrás não estava compartilhando devido aos estudos, mesmo toda essa correria, mas tá lá. _ Cássia Lira, tá bom? Vocês vão saber um pouquinho ali da minha história também, me seguindo. Então me segue lá, né? Pra me conhecer um pouquinho mais. E é isso. É isso, gente. Quero conhecer vocês, hein? Se tem algum adolescente, alguma pessoa que também fala assim, poxa, eu quero ser um regente, ou eu quero ser psicóloga, né? Manda mensagem pra mim lá, vou, nossa, com todo carinho ouvir vocês, né? Compartilhar também, se quiser conversar, tirar alguma dúvida, pode me procurar lá que eu estou disponível para ajudar no que for preciso. Você também que já teve alguma experiência com a Cássia na questão da regência ou alguma coisa na vida, pode mandar lá nos comentários também, que a gente vai ficar muito feliz de compartilhar e de ver. Bacana, legal. Beleza? Isso aí. Cássia, obrigado. Deus abençoe. Foi algo muito top. Não poderia encerrar sem pedir pra você cantar alguma coisinha que você queira. Fica à vontade. Caramba. Como é que eu vou trazer uma mulher, uma cantora aqui e não vou ouvir ela? Nossa. Fica à vontade. Pensar num louvor assim. Pode ser o que vir no seu coração. Vamos lá, peraí, gente. Tá, tem um louvor que eu acho que marcou. Até uma amiga falou assim pra mim, Cássia. Ela conhece muito os meus testemunhos, assim, e ela fala, quando eu ouço você louvando, assim, com os adolescentes ensino, eu me emociono muito. Essa amiga fala pra mim, que é essa parte aqui, ó. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. É isso, gente. Quer ouvir a Cássia cantar? Vai na igreja dela. É isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado. Gente, obrigado aí pela presença de vocês que vão assistir esse programa. Seja bem-vindo. Se você veio pela primeira vez, assista os nossos outros episódios. Vai lá no nosso Instagram, tem muito corte. Vai sair corte com a Cássia também. Muita coisa boa. E pra quem tá assistindo agora, seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Essa é a segunda temporada do Cretalk. E a gente tá planejando muita coisa boa pra vocês, viu? Deus abençoe. Um ótimo dia a todos vocês, uma ótima noite, um ótimo final de noite. Tamo junto, viu?